Partimos para a análise a esta entrevista com o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. O foco da entrevista está nos professores, pelo menos é esse o destaque do jornal, e Mário Centeno diz que o orçamento não é só dos docentes, é de todos os portugueses. Esta tomada de posição pode colocar em causa o acordo de esquerda no Parlamento? Não, pode condicioná-lo e parece-me que há aqui uma estratégia por parte do Governo de utilizar aquela técnica muito frequente nestas alturas do polícia bom e do polícia mau. Não é por acaso que Catarina Martins veio este fim de semana pedir a intervenção direta do Primeiro-Ministro, que eventualmente pode funcionar aí como o polícia bom nessa negociação com os partidos à esquerda. Porque da voz de Mário Centeno, Ministro das Finanças, nós já sabemos que podemos esperar sempre o polícia mau. Isto é, aquele que vem dizer, não há dinheiro, que as contas têm que ser muito bem contidas. Por isso é que ele é, por exemplo, muito assertivo a falar da questão das cativações, dizendo quais são os objetivos que elas desempenham, nomeadamente assegurar que se chega ao final do ano com o déficit perfeitamente controlado e dando a entender que as cativações vão continuar a existir, e por isso é que ele, por outro lado, é muito vago relativamente àquilo que será o resultado final dessa negociação, sabendo que, para além da vertente orçamental, onde ele diz claramente que não há maneira de comportar o aumento da contabilidade dos anos para os professores sem que haja uma compensação, deixando aí exatamente a margem política, isto é, se encontrar um outro qualquer espaço que compense dentro do orçamento aquilo que é o aumento de despesa com esse descongelamento das carreiras e, por outro lado, também com a contabilização de anos, então, eventualmente aí, o Ministro das Finanças pode dar esse espaço. Mas é preciso que venha aí, então, o tal polícia bom para negociar com os partidos à esquerda. Mas cabe ao Governo encontrar essa solução política e que até ao momento não foi anunciada. O mesmo Jornal Público que tem agora esta entrevista, durante o fim de semana, tinha uma peça onde falava exatamente disso. Falava de que, com governantes de forma anónima a expressarem-se, a dizer que a chave para o Orçamento de Estado de 2019 é claramente o desenlace feliz desta questão da negociação com os professores. Agora, a bola está claramente do lado dos professores e a intensificação da pressão por parte dos professores faz com que a bola esteja do lado do Governo. Desculpa. É o Governo que neste momento tem que encontrar uma solução para este problema, com o aumento progressivo não só da posição dos professores, mas também dos partidos que, à esquerda, em particular o Partido Comunista, vão fazer sobre essa questão. Portanto, não te parece que, no limite, este tema cause problemas, divergências com os partidos à esquerda? As divergências já existem. Já existem, mas o que eu dizia é o corte do relacionamento entre os partidos e o Governo. Não exatamente, e o sinal que eu tenho para dizer não é esse apelo de Catarina Martins para que seja o Primeiro-Ministro de forma direta a resolver este impasse, sabendo-se e percebendo esses partidos à esquerda que da voz de Mário Centeno não poderia vir outra posição que não aquela que nós encontramos nesta entrevista. E parece que esta posição agora deixa margem de negociação para o Ministro negociar com os sindicatos, uma vez que já foi tomada esta posição pública? Pois, o Ministro aí tem que ser o tal representante da vertente política, nomeadamente articulando-se com o Primeiro-Ministro e vendo de que forma é que se pode chegar aqui a uma solução de compromisso. Já percebemos que dificilmente o Governo poderá responder integralmente às exigências dos professores, mas também já percebemos que não pode ficar no mesmo exato ponto em que está. Até que ponto avançará, até que ponto os professores ficarão satisfeitos com esse avanço? Isso é aquilo que nós ainda teremos que avaliar. Agora, o que o Ministro já disse nesta entrevista também é que não pode haver políticos impacientes e basicamente o que ele está a dar é um recado à esquerda dizendo que a estabilidade política depende em grande parte daquilo que seja a compreensão que eles manifestem para com esta inevitável incapacidade de responder integralmente àquilo que são as exigências. O que Mário Centeno diz de forma muito clara é que não há neste momento no desenho do Orçamento para 2019 espaço para acomodar essas exigências dos professores. E parece que esta posição coloca trabalhadores contra trabalhadores, como refere Catarina Martins?
Pois, e pode também aqui colocar a questão, mais uma vez, durante o tempo da Troika, isso tinha acontecido várias vezes, dos funcionários públicos contra o setor privado. Com o setor privado, aqui olhar se houver realmente cedências grandes por parte do Governo, mais uma vez o setor privado ficar a pensar que há aqui filhos e enteados, que há aqui trabalhadores que têm outras vantagens que os trabalhadores do setor privado não têm. E por isso é que nesta entrevista Mário Centeno repete também várias vezes que este Orçamento do Estado é para todos os portugueses e que são 9 milhões de portugueses aqueles que estão abrangidos por este Orçamento do Estado, são 5 milhões de portugueses os que votam nas próximas eleições legislativas. E este é um recado inequívoco, dizendo que não pode haver aqui setores específicos que sejam beneficiados perante a incompreensão de uma parte importante da população que não entenderá porque é que eles foram beneficiados. Até porque Mário Centeno, percebe-se nesta entrevista, tem também um outro receio, o receio de que se abra aqui uma caixa de Pandora, isto é, que no momento em que o Governo responda integralmente às exigências dos professores, que a seguir outros setores profissionais venham pedir alguma coisa mais ambiciosa nos mesmos exatos termos e a certa altura isto torna-se absolutamente ingovernável do ponto de vista orçamental e o que Mário Centeno diz também é que não pode cometer o mesmo erro duas vezes, isto é, ele sabe que no momento em que começar a haver cedências, nomeadamente por tentações eleitoralistas, tendo em conta que as legislativas são no próximo ano, então a partir daí pode-se perder absolutamente tudo. E tem ao seu lado, de resto, o Presidente da República, que várias vezes tem feito o apelo à necessidade de este orçamento não ser um orçamento eleitoralista, não ser um orçamento que vá tentar responder aos anseios mais populares, porque claramente responder agora integralmente aos professores valeria muitos votos, tendo em conta que há também necessidades de compromissos estabelecidos, em particular com a União Europeia, para que as metas do déficit sejam cumpridas. E podemos dizer, tendo em conta isso, que neste momento o Governo não está a ser eleitoralista? Não está. Nesta posição, claramente, e percebe-se isso pela contestação que está nas ruas, o Governo está a ser bem mais cauteloso. E estas palavras de Mário Centeno podem até ser comparadas com as palavras de Vítor Gaspar, na altura da Troika, em que dizia qual é a parte que não compreendem, não há dinheiro. E essa aí era uma mensagem muito pouco popular, mas é uma mensagem que Mário Centeno aqui também coloca. Agora, ele aqui faz algum equilíbrio e lembra, como de resto o Primeiro-Ministro tem lembrado nas últimas semanas, que a par desta contenção tem havido também um investimento muito grande na contratação de professores, na contratação de médicos, na contratação de enfermeiros, isto é, o investimento no setor público tem aumentado ao mesmo tempo que há estas cautelas para não deitar tudo a perder. Muito bem. Ricardo, obrigada. Um bom dia.